Olá, estamos começando hoje aqui mais um Corações e Mentes, um programa do canal do Simers que vai tratar sobre saúde mental com profundidade, com sensibilidade e com pessoas experientes. Eu sou Ricardo Nogueira, médico psiquiatra, e convidei hoje a nossa colega, doutora Liliane Dias de Lima, para falar sobre depressão. Essa doença que é uma das mais comuns e mais incapacitantes no mundo hoje. Bom dia, doutor Ricardo. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando esse momento. E realmente, depressão é uma das doenças mais prevalentes no mundo inteiro, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. A síndrome depressiva, a maior parte das pessoas já ouviu falar, ela se caracteriza por uma perda no ânimo, uma alteração nos apetites, apetite sexual, diminuição da fome, ou outros depressivos têm a tendência a comer demais, hipersonia ou insônia. Nas crianças nós vemos irritabilidade, no idoso também, a desistência de hobbies, de perda de interesse em ações prazerosas, isolamento da família, e nós estamos vivenciando muito isso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que fomos castigados primeiro pela pandemia e em seguida pelas enchentes. E além o Covid, né, e agora com o inverno, né, parece que o inverno ele induz, né, Liliane, a depressão. As pessoas ficam mais introspectivas, né? Essa é uma questão atávica, porque a depressão ela pode ser sazonal. Então, a gente sabe que a falta de luz, a falta de exposição à luz, faz com que as pessoas possam sentir mais tristeza, mais depressão, tendência ao isolamento. Então, muitas pessoas apresentam sazonalmente sintomas depressivos, tanto no inverno, também como em épocas festivas, que deveriam ser festivas, como, por exemplo, a época natalina. É verdade, né? Do fim de ano, né? Somente pelo sentimento de falta de alguns familiares, né? Mães, pais, irmãos, pessoas que morreram, né? Porque a depressão, ela teria basicamente 3 causas, que seriam abandono, rejeição e perdas. Perdas são mortes, né? Então, quem não passou por esse tipo de coisa, né, da perda de algum ente querido, né? E como é que elas se caracterizam, as depressões? Como é que tu classificaria os tipos de depressão? Bom, elas podem ser leves, moderadas, graves ou alguma situação mais específica, tipo a depressão pós-parto. Então, as depressões leves, elas tendem a ser mais brandas, elas vão responder mais facilmente ao tratamento, enquanto que aquelas que são mais graves vão demandar um approach maior. As pessoas vão ter que buscar mais recursos, mais instrumentos, além do farmacológico, psicoterapêutico, mudanças de hábitos, estilo de vida, para poderem se recuperar desse episódio mais grave e depressivo. No caso da depressão pós-parto, a gente sabe que tem uma relação com a alteração hormonal que ocorre no final da gestação e durante o parto, e isso requer, então, um tratamento muito cuidadoso, porque a gente sabe que as mulheres podem se desorganizarem de tal maneira a ponto de não conseguirem cuidar dos seus bebês ou até de causar algum tipo de heteroagressividade. E a depressão, muitas pessoas às vezes têm dificuldade em aceitar que estão deprimidas, né? E ao invés de pedirem ajuda imediatamente, elas resistem a isso. Então gostaria que tu falasse, Liliane, como é que a gente tem que detectar para ajudar as pessoas, mostrar que a gente pode oferecer um arsenal terapêutico que pode aliviar essa situação. Porque a gente nota ainda um preconceito muito grande das pessoas aceitarem e dizerem eu estou deprimida. Então, esse é um trabalho que eu acho que o Simers está tentando desenvolver aqui, que é tirar o estigma
de quem está depressivo. As pessoas têm que perderem o preconceito para poderem buscar a ajuda, já que a depressão é um transtorno que pode se agravando e chegar a uma situação limite, que é o suicídio. Então, as pessoas precisam conseguirem, primeiro, terem um autoconhecimento, se darem conta de que elas estão perdendo capacidades, habilidades na sua vida. Aquele que fazia o jogo de futebol já não tem mais vontade de ir, as pessoas ficam mais isoladas dentro de casa, não querem participar de eventos sociais, a produtividade laborativa cai muito, lembrando que a depressão é uma das principais causas de ausência, de absenteísmo no trabalho. A falta de produtividade, as pessoas se queixam de uma perda cognitiva, né? A minha memória não é boa, não consigo me lembrar das coisas como gostaria. Então, são todos sinais que vão mostrando que a pessoa não está bem. Se ela teve uma situação traumática anterior e já deveria ter se recuperado mais e não conseguiu, também já é um indicativo que essa pessoa entrou num processo depressivo, não conseguiu se reabilitar do que houve antes, ela precisa de tratamento. Então, a primeira coisa é perder o preconceito. Como se eu tenho um outro problema qualquer, me sinto com dor de cabeça, eu vou procurar, vejo que tem hipertensão, o cardiologista vai prescrever o antihipertensivo e eu vou tomar diariamente com tranquilidade, porque não existe um preconceito sobre isso. Eu quero ser ajudado. Mas quando se fala em usar antidepressivos, as pessoas elas têm medo de que fiquem dependentes, que percam o controle, que as medicações sejam prejudiciais à saúde, ao próprio cérebro. E tem que haver uma consideração sobre isso, que os medicamentos hoje, eles são antigos, cada vez mais novos tecnologicamente, eles são neuroprotetores. Importante dizer que os transtornos alimentares são, na verdade, transtornos do comportamento alimentar que não refletem uma doença, vamos dizer assim, médica, outra que não um transtorno psiquiátrico. Então, é importante essa definição. E que são aquelas alterações do comportamento alimentar que levam a importantes complicações e importantes desfechos desfavoráveis à saúde do indivíduo. Os transtornos alimentares propriamente ditos, mais importantes, são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Todos eles, então, definidos claramente com critérios nosológicos como transtornos psiquiátricos. Mas, vulgarmente falando, nós tínhamos uma impressão, não tem uma base epidemiológica, mas a senhora pode nos dar essa base. Parecia-nos que a maioria dos transtornos que havia, principalmente em adolescentes, era de anorexia e bulimia. Perfeito. Isso outrora, vamos dizer, o que é outrora, das últimas 2 décadas. Perfeito. Isso. Perfeito. E que hoje, Isso. o que a gente vê é obesidade. Perfeito. Gostaria que a senhora corresse sobre isso. Então, é importante, assim, a obesidade em si não é um transtorno psiquiátrico. Obesidade continua sendo um transtorno clínico de ordem ligado ao metabolismo e tudo que a gente sabe sobre a obesidade. Mas se sabe hoje que 30% dos indivíduos que têm obesidade apresentam concomitante o transtorno da compulsão alimentar. Então, seriam aqueles indivíduos que têm obesidade e que concomitante têm um transtorno psiquiátrico, que é o transtorno da compulsão alimentar. Quando o senhor fala realmente de uma mudança de paradigma, inclusive, em que outrora se falava que a anorexia nervosa e a bulimia eram os transtornos alimentares, com o tempo, o que se notou que é o mais prevalente o transtorno da compulsão alimentar. Então, esse que acompanha pelo menos 30% dos indivíduos que têm obesidade. E o que é o transtorno da compulsão alimentar? São aqueles indivíduos que apresentam episódios de ingestão
excessiva de alimentos com perda de controle. Isto é que diferencia o indivíduo que come exageradamente, que tem hiperfagia, do indivíduo que tem, então, um transtorno alimentar. Ele tem o excesso de ingestão de alimentos com sensação de perda de controle. Então, ele não para de comer naquele episódio, que costuma ter uma duração em torno de 2 horas. Então, o indivíduo só vai parar quando não tiver mais o alimento, e muitas vezes ele vai buscar continuar tendo aquele alimento para ser consumido. Então, é bem diferente. Tem que ter perda de controle. E o indivíduo que tem, doutor Ricardo, ele nos diz: eu tenho a sensação de perda de controle. Sim, ele refere isso. Eu não consigo parar. Eu trabalho no ambulatório do Hospital Universitário de Canoas e eu faço acompanhamento dos pacientes pré- e pós-bariátricos. Perfeito. Então, o que a gente vê? Eles referem bem isso. Eu fico ansiosa e me dá uma compulsão alimentar. Isso. Né? E aí eu não controlo. Isso. Porém, existem algumas patologias que vão fazer essa dicotomia, que vários colegas têm dito que é um erro, essa dicotomia da doença física e a doença mental. Isso. Quais as patologias que poderiam levar à obesidade? Certo. Na verdade, a gente não acha que existem patologias que levam à obesidade. A obesidade é predominantemente um desequilíbrio entre o que tu consome e o que tu gasta. Por tu ter essa dificuldade em ter esse equilíbrio, tu desenvolve a obesidade. Então, tu passa a ter um excesso de peso porque tu não está equilibrado entre o que tu consome e o que tu perde. Isso é obesidade. Claro que algumas patologias, talvez, como, por exemplo, um distúrbio metabólico, algo assim. Mas, assim, não precisa ter doenças concomitantes ao processo do ganho de peso. Então, a gente sempre tem que entender isso como os indivíduos consomem alimentos mais do que perdem, no sentido de queima calórica, né? Então, nós temos um desequilíbrio, né, entre o que tu consome e o que tu gasta. Isto é obesidade. Então, um desequilíbrio. Então, como eu digo, quando o senhor falou dos pacientes que vão buscar cirurgia bariátricas no pré-operatório, na avaliação pré-cirurgia, eles podem relatar, e são frequentes os casos, porque são frequentes os pacientes que têm obesidade e que têm compulsão alimentar. E eles referem. E o que a gente sabe que é um problema? É um problema quando os indivíduos que têm obesidade e têm concomitante um transtorno de compulsão alimentar, eles não são vistos de uma forma, vamos dizer assim, completa no seu contexto de o transtorno da obesidade, então desequilíbrio entre o gasto e o consumo, e concomitante eles terem desenvolvido um transtorno da compulsão alimentar. Então, seria um enfoque que teria que considerar a patologia, vamos dizer, clínica, orgânica da obesidade e também o transtorno alimentar. Então, muitas vezes, eles vão à cirurgia bariátrica sem que isso seja visto. E a gente sabe que os resultados são piores. Porque o indivíduo perde peso, mas ele segue com aquele problema da compulsão alimentar. Obviamente, mesmo consumindo por limitação da própria cirurgia uma quantidade menor, eles não deixam de ter a compulsão alimentar. E ela torna o prognóstico dele pior. Pois é, mas aí também entra uma outra questão, por exemplo, que na pós-bariátrica,
a gente sempre coloca, muitas vezes, o paciente o seguinte: vocês operaram o estômago, mas não operaram a cabeça. Exatamente. Continua tendo a cabeça. Exatamente. Eu não vou dizer o termo vulgar e popular, que hoje é politicamente incorreto, que seria gordo, né? Mas eles continuam com a mesma cabeça. Sem dúvida. Tá, mas isso não caracterizaria como uma questão de adição, de addiction? Certo. Pois então, os transtornos alimentares, durante algum tempo, eles foram avaliados e considerados, e muitas pesquisas foram feitas nesse sentido. Até que ponto o transtorno alimentar seria parecido com o transtorno por uso de substância. Então, tu tem uma adição à comida como tu tem a cocaína. O problema que nos diferencia é que, no transtorno alimentar, tu nunca vai poder ficar sem o alimento. Então, o indivíduo não pode ficar, como é esperado no tratamento do uso de substâncias, que o indivíduo cesse o uso da substância. No transtorno alimentar não existe essa possibilidade. Tu nunca vai poder tratar um indivíduo que tem transtorno de compulsão alimentar dizendo para ele: não come mais, tu não podes comer. Então, isso faz com que essa vertente que pensa o transtorno alimentar como parecido com o transtorno de adição, diferente. Então, nós temos que conseguir ajudar esse indivíduo a entender que ele tem uma alimentação que é ligada aos aspectos emocionais, que ele come por uma ansiedade, por um comer emocional, como a gente diz, um comer além, para lidar com coisas que ele não dá conta na sua vida. Ansiedade, depressão, o que o senhor quiser dizer. Então, é importante essa diferença, né? A gente não interna um indivíduo com transtorno de compulsão alimentar e diz para ele: agora tu vais ficar sem o alimento para tu poder dar conta do teu transtorno psiquiátrico, que seria o transtorno de adição. Não existe isso. Então, no momento que não existe isso, a vertente que as ideias que inicialmente surgiram de que houvesse a mesma etiologia, se elas, digamos, não seguem a mesma linha. Então, Fábio, eu gostaria que tu nos falasse mais pormenorizadamente e para nós, esclarecendo aonde é que tem a maior prevalência, ou seja, quais desses fatos são os que têm a maior prevalência, acho que seria o termo correto. Tá. Vamos lá. Primeiro, é preciso que eu faça um pequeno disclaimer. A gente precisa entender, em primeiro momento, que a gente tem um enorme gap geracional como nunca teve antes na história. Uma geração de pais do século XX é lançado num futuro para o qual não estava preparado. E trouxe para esse século XXI, de profundas mudanças em termos sociais e relacionais, as suas próprias experiências auridas no milênio passado. É óbvio que esse choque geracional ia ter, como tem mostrado, problemas. E aqui eu sempre gosto de trazer como exemplo a questão do conceito de segurança. Quando nós éramos jovens, o conceito de segurança ou insegurança ele estava muito vinculado à porta da casa. Para fora da porta da casa era inseguro, era um mundo cruel que nos rodeava, e dentro de casa nós tínhamos a segurança do lar. Só que esses pais do século XX não entendem que dentro de casa hoje existem portais que não são meros meios de comunicação ou de aprendizado, que são as telas, que projetam e podem projetar os nossos filhos para mundos nunca antes navegados por nós. Então, tal como no Espelho de Alice, eles atravessam esses portais, vão encontrar o Chapeleiro Maluco, o Gato de Cheshire, a Rainha de Copas, a gente não faz a mínima ideia. Tem uma pesquisa da Unesco do final do ano passado que mostra que no Brasil, 1 a cada 3 crianças tem contatos com desconhecidos na internet. Se a gente fizer essa mesma pesquisa com adultos, eles vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Uma colega nossa, que também está nos Sinais, que cria uma vertente dos Sinais, que se chama Eu Enxergo Sinais, para trabalhar justamente essas questões com o mundo adulto,
ela fez uma pesquisa numa cidadezinha pequena, desafiou uma professora da 7ª série a perguntar para os seus alunos quantos deles já tinham tido contato com pessoas desconhecidas na internet. Dos 25 alunos, 23 disseram que sim. Eu acredito que os outros 2 mentiram. Então, qual o grande problema? Antes de a gente centralizar efetivamente nas consequências do problema. O grande problema é que o nosso modelo mental não foi preparado para lidar com esses novos perigos e ameaças que chegaram no século XXI. Então, vamos perceber o seguinte: os nossos filhos virtualizaram a vida. O mundo real para eles não é o nosso. O mundo real para eles é o mundo digital. E muitas vezes eles confundem um com o outro. Isso importa que as vinculações deles se dão com outras regras no mundo de lá. Novos paradigmas. Novos paradigmas. Exatamente. São criados novos paradigmas vivenciais. E quando a gente pega um adolescente ou uma criança que no mundo real não encontra acolhimento ou pertencimento, ela vai buscar isso em algum lugar. Muitas vezes vai encontrar isso no mundo digital. E muitas vezes vai encontrar isso em subculturas radicais e violentas, que vão dar o acolhimento que eles não têm no mundo real. E eles passam a assumir o mesmo ethos desse universo. E nesse mesmo ethos tem a questão da dopamina. As relações ali estabelecidas se baseiam em muita dopamina. E essa dopamina, também, no mais das vezes, é obtida através de doses cavalares de violência, de exposição à violência. O que eu quero dizer com isso? Jogos violentos em primeira pessoa, true crime communities, as comunidades de crimes reais, vídeos de violência, vídeos sobre massacre na escola, vídeos de zoosadismo, vídeos de instigação ao suicídio, tudo isso isso para eles dá extrema dopamina. A sensação da automutilação também, isso já tem inclusive pesquisas, que quando tu induz uma dor física, tu reduz a tua dor emocional e psíquica. Inclusive comparando com drogas como heroína e os opioides em geral. Deixa eu colocar um pouquinho assim da nossa experiência do Ministério Público hoje no terreno. O Núcleo de Prevenção à Violência Extrema ele tem 2 formas de atuação. Uma que é operacional, caso a caso, e outra que é estratégica. Nosso objetivo não é enxugar gelo. Nosso objetivo é abranger corações e mentes para que as pessoas entendam o tamanho do problema que elas têm em mãos. E por conta disso a gente criou, no ano passado, um projeto chamado Projeto Sinais. O que a gente faz via esse projeto? A gente vai nas comunidades, a gente conversa com a rede de apoio e proteção à criança e adolescente, nós conversamos com as escolas, nós conversamos com o pessoal da área da segurança pública, o pessoal da área da saúde, justamente para mostrar quais preditores que esses adolescentes, quais essas pequenas pegadinhas esse adolescente vai deixar no caminho que é longo e tortuoso da radicalização e imobilização à violência. É um passo atrás na questão das telas. A gente trabalha no analógico para prevenir o digital. Hoje é um programa totalmente dedicado ao Novembro Azul. E para falar sobre isso, nós trouxemos 2 colegas que trabalham junto e que se dedicam a um estudo que é fundamental. Então estão aqui conosco Fernando Kreutz e Alberto da Costa Stein. Alberto da Costa Stein é urologista e o Fernando Kreutz pesquisador. Mas eles trabalham junto na área do câncer de próstata, que é o assunto que todos nós estamos observando, principalmente nesse mês,
e que para nós, aí o Alberto e o Fernando vão falar quais os percentuais que atingem a população em geral. Então eu gostaria, vou fazer por uma questão de alfabética, né? O Alberto se apresenta inicialmente, né? Muito bem, eu sou médico urologista, né, com doutorado aqui na URGS. Trabalho na prática clínica, né, fazendo minhas cirurgias aqui em Porto Alegre, mesmo em São Paulo, Santa Maria. Trabalho muito com câncer de próstata e a gente começou, eu e o Fernando, a trabalhar nisso quando eu ainda estava terminando minha residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e decidimos abordar, então, pesquisa relacionada ao câncer de próstata, né? E como mesmo o senhor falou, né, nós estamos no meio do Novembro Azul, que é uma campanha de conscientização masculina, né, para que o homem procure o urologista e faça avaliações, não só do câncer, mas de todo, tentar entender o seu corpo, né? E hoje se fala muito em câncer de próstata, aí como o senhor perguntou agora, né, quando a gente fala em incidência de câncer de próstata, né, nós estamos estimando hoje, a Sociedade Americana de Câncer estima que 1 em cada 8 homens vai ser acometido do câncer de próstata. E aproximadamente 1 em cada 41 homens vai morrer dessa doença. Então nós temos uma incidência muito alta. Ele é o segundo câncer que mais mata. O primeiro é o pulmão, mas o segundo câncer que mais mata os homens é o de próstata. E incidência, ele, vamos dizer assim, tirando o câncer de pele, ele seria o primeiro câncer que acomete os homens. Então é muito alto essas incidências. No câncer de pulmão, uma das causas maiores é o uso do tabaco, do fumo, né? Sim. E no caso do câncer de próstata? Os estudos não correlacionam muito o tabaco. O tabaco está relacionado, por exemplo, em quase todos os outros tumores. No tumor de próstata é um pouquinho diferente, né? Mas quando a gente fala em fatores causais para o tumor de próstata, a gente tem que lembrar o seguinte, que onde é que essa incidência está aumentada, então? Conforme a gente vai envelhecendo, vai aumentando a chance do homem de ter câncer de próstata. Então, homens acima dos 50 anos têm uma incidência maior. Tá? Aqueles homens que têm uma história familiar de câncer de próstata, é bem importante fazer uma revisão mais precoce, porque também tem uma chance aumentada de ter câncer de próstata. A obesidade é um fator que também pode levar a maior incidência do câncer de próstata. O consumo de gordura também eleva. O próprio tabaco, mas numa menor, quando eu comparo com os outros, é menos importante. Agora, a gente tem que lembrar, sim, que o tabaco é um dos maiores causadores de todos os outros tumores que acometem os homens e as mulheres, né? Isso é bem importante. Fernando, e o que tu acrescentarias, assim, entre... Esse assunto é vasto, mas... É vasto. Primeiro, prazer estar aqui conversando contigo. Acho que eu assisto muito frequentemente esses e aprecio bastante a discussão. Esse é um assunto super importante e a neoplasia, o câncer, ele é objetivamente uma doença que a gente chama de doença de DNA, né? Uma doença onde nós precisamos ter mutações e essas mutações vão se juntando até tudo ir errado e surgir a neoplasia. O câncer de próstata tem uma perspectiva que é uma perspectiva que a gente chama hormonal, né? No sentido de que a testosterona, né? Ela impulsiona, ela vamos dizer assim, ela estimula o crescimento da célula, né, a divisão celular e a proliferação. E isso, quando eu junto à questão de mutações, eu tenho o caldo perfeito para que ocorra, então, essas mutações e a gente efetivamente tenha, então, a neoplasia. Por isso que o Alberto colocou, né, o principal fator de risco para qualquer tipo de neoplasia é a idade. Porque quanto mais velho nós ficamos, maior a chance dessas mutações irem acontecendo, né, e surgir, então, a neoplasia. Então, realmente é um tipo de tumor que está muito relacionado a essa questão hormonal. Tá, mas aí entra uma questão que é muito delicada na sexualidade. O pessoal aí, atualmente... Está muito em voga o uso da testosterona. Tá. E aí o que tu me dirias?
eu, como psiquiatra, às vezes a gente é perguntado, doutor, o que o senhor acha? Deveria usar testosterona para melhorar o meu desempenho, a minha ereção, e etc., e a minha própria sexualidade? E aí tem orientações que poderia usar até uma certa idade. Aí tem outros urologistas, inclusive de colegas, né, que falam que sendo controlado não teria problema. Eu vou deixar para os... A gente brinca, né? Mas se eu falar em câncer de próstata e testosterona, o que se faz com um paciente que tem doença metastática? A gente bloqueia a produção de testosterona. Tá? Então, ele é uma gasolina no fogo, ok? Mas eu vou falar especificamente da reposição hormonal. A reposição hormonal, ela está tomando uma conotação muito cosmética hoje, vamos dizer assim. As pessoas acham que usar testosterona, repor testosterona vai melhorar tudo na vida. Não é bem assim. A gente tem que usar testosterona e repor testosterona em homens que têm clínica compatível com diminuição da testosterona. Aí se dosa a testosterona, se ela está em níveis baixos, a gente vai repor da melhor forma. Mas a gente vê muitas formas errôneas, por exemplo, de reposição. Existem jovens que acham que fazendo musculação, usando testosterona, eles vão melhorar muito a musculatura deles. A testosterona vai só fazer um aumento, um edema muscular, mais nada além disso. Quando parar de usar, diminui tudo. Só tem um problema. Quando se repõe testosterona exógena, ou seja, passando ela na superfície da pele, ou injetável, nós estamos bloqueando o eixo natural de produção de testosterona. E nós vamos levar esses jovens a uma atrofia testicular e uma infertilidade futura. Imagina isso? Sim, inclusive agora tem um dispositivo implantável. Aquele tipo de implante, né, Fernando? Por isso que isso é um assunto bem importante, tá? Se tem necessidade, se está com vontade, consulta um especialista ou um endocrinologista ou um urologista que possa explicar, analisar e ver a real necessidade de fazer reposição hormonal, tá? Agora vamos para a idade adulta. Os homens chegam no consultório, eu quero dosar minha testosterona, eu quero fazer reposição de testosterona. Isso não é bem assim. Porque quando vai no urologista, o urologista avalia a próstata, antes avalia as queixas do paciente, dosa PSA, faz o toque, o exame físico, identifica que ele não tem um risco de ter câncer, vai analisar a testosterona, se está em níveis baixos e ele tem um quadro compatível com isso, a gente vai repor testosterona da forma mais adequada ao paciente. Agora, quando ele não vai num urologista ou num especialista que se atenta a esses dados todos e simplesmente ocorre a reposição de testosterona, eu posso sim estar jogando gasolina no fogo. Não, e o que ocorre que esse pessoal que vai para as academias, que querem sentir com uma musculatura maior e mais rapidamente obter essa musculatura, eles usam sem fazer exames, nem sabe quanto que tem de testosterona. Usam testosterona muitas vezes animal, só para o senhor ter uma ideia. Contam no consultório, eu estava repondo, mas eu comprava na academia e eu digo que testosterona é essa. Não é as nossas, não é as que se usam hoje, que estão disponíveis no mercado para uso médico. Testosterona de outros lugares. Imagina isso. Esse foi mais um Corações e Mentes que eu não tenho a menor dúvida que nós conseguimos transformar hoje o nosso novembro mais azul. Acho que ficou mais claro o que a gente precisa fazer em prevenção. E a forma como Albert Stein, o Fernando Croix falaram e deixaram claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam as perguntas que nós vamos enviar para eles e provavelmente seremos obrigados a convidá-los mais uma vez. Muito obrigado.